Olá, pessoal! O conteúdo da aula de hoje se trata sobre função exponencial. Esse primeiro problema que eu trouxe aqui para vocês é uma questão retirada do Enem de 2021. O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril. Por problemas logísticos, não foi feito levantamento sobre a produção no mês de fevereiro. Entretanto, as informações dos outros 3 meses sugerem que a produção nesse quadrimestre cresceu exponencialmente, conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico. Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção desta indústria no mês de fevereiro em milhas de unidade foi A 0, B 120, C 240, D 300 ou E 400. Mas antes da gente tentar resolver esse problema, vamos tentar nos lembrar um pouquinho sobre a definição de funções exponenciais. Como o nome sugere, o termo exponencial está ligado a expoente. Então, a definição da função exponencial é uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais positivos não nulos, descritos por reais mais reais. A sua lei de formação, ela vai ser descrita como fx igual a A na x. Detalhe importante, para que a gente consiga entender e montar, construir, identificar alguns tipos de gráficos, nós precisamos entender algumas condições importantes. Por exemplo, que se A for maior que 1, nós teremos um fx crescente. Agora, se o A estiver entre 0 e 1, nosso fx será decrescente. Talvez ainda não tenha ficado um pouquinho claro, talvez esteja um pouquinho abstrato na cabeça de vocês. Então, vamos tentar entender separadamente o que seria a função crescente e a decrescente. Quando o nosso x1 for menor que o nosso x2, automaticamente o nosso ax1 será também menor que o nosso ax2. Vale ressaltar também que esse ax1 ele pode ser y ou qualquer outro número determinante, e isso acaba classificando como uma função crescente. É que eu identifico ainda o que é uma função crescente e o que é uma decrescente. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a decrescente. Lembrando que na função decrescente, o a está entre o 0 e o 1. Então, nosso x1, apesar dele ser menor que o nosso x2, ele acaba invertendo depois, porque nosso ax1 ele acaba se tornando maior que o nosso ax2, para poder ter esse movimento na curva e mudar o sentido da nossa função. Bom, talvez ainda esteja um pouquinho abstrato. Então vamos fazer um exemplo antes da gente partir para aquele exercício inicial lá do Enem, para ver se na prática fica um pouco mais claro. Me acompanhem na leitura do enunciado. Construa o gráfico da função fx igual a 2 na x. Para a construção do gráfico, vamos atribuir alguns valores para x conforme a tabela a seguir. Em primeiro momento, analisando essa tabela, nós conseguimos notar que ela tem 3 colunas. A primeira são com o x, que são nossos valores atribuídos. A segunda é nosso f, nossa função. E a terceira coluna é os valores que nós queremos chegar, os valores que queremos obter. Bom, ali, vamos fazer a primeira linha para ver se a gente consegue entender como é que funciona e como é que se aplica essa função. Logo ali na primeira linha, eu tenho menos 2 como valor de x. Então, na minha função, eu irei substituí-lo. Logo, a minha função passa a ser 2 elevado a menos 2, igual a 1/4. Esse 1/4 é o valor do meu y. E logo ali, resolvendo esse cálculo, concluímos que o nosso x passa a valer menos 2. Já na segunda linha, mesma coisa. Nós substituímos o x pelo o número que nos foi atribuído dentro dessa equação, ou seja, agora vai ser 2 elevado a menos 1.
igual a 1 meio. Logo, meu x passa a ser menos 1, enquanto meu y é 1 meio. E ao finalizar essa tabela, ao terminar de resolver todas as equações dessa tabela, nós podemos aplicar nossos resultados ao gráfico e tentar descobrir se é uma função crescente ou decrescente. Após posicionarmos as nossas letras A, B, C, D e E no gráfico, nós conseguimos analisar essa curvatura e a direção para a qual o gráfico se move. Ou seja, esses valores que nós recebemos e esse gráfico que construímos é um gráfico, sim, é um gráfico crescente. Agora nós já podemos retomar para aquela questão do Enem 2021 e vamos fazer novamente a leitura deste problema, desta questão. O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril. Por problemas logísticos, não foi feito o levantamento sobre a produção no mês de fevereiro. Entretanto, as informações dos outros 3 meses sugerem que a produção neste quadrimestre cresceu exponencialmente, conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico. Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção desta indústria no mês de fevereiro em milhar de unidade foi A, 0, B, 120, C, 240, D, 300 ou E, 400. Bom, para resolver essa questão, vamos começar analisando ela. E se a gente ler ela novamente, a gente nota que do mês de março para o mês de abril, dobrou o valor. 960 dividido por 2, 480. E 480 vezes 2, 960. Então, uma informação nós já sabemos e conseguimos retirar de toda essa questão. É que esse valor dobrou. Ou seja, dentro da nossa função, nós vamos colocar que o nosso A, ele é 2. Então, montando nossa equação, ela ficaria fx igual a 2 elevado a x vezes 120. Estaria correto dessa forma? Não, não estaria correto e eu vou explicar o porquê. Ah, Carol, mas por que não é certo? Porque se eu multiplicar esse meu 2 pelo expoente 1, vamos supor, que seria referente ao mês de janeiro, o meu resultado final vai ser 240 e não 120. Então, ele irá se contradizer com o valor que a tabela nos forneceu, que o gráfico nos forneceu. Mas a forma não está de toda errada, não. A única mudança que nós precisamos fazer é que lá junto com o expoente, nós vamos colocar menos 1. Ah, mas por que menos 1? Porque estamos dizendo que é menos o mês inicial. E antes de calcular o mês de fevereiro, nós conseguimos até calcular o mês de janeiro e de março, como uma prova real, para ver se o resultado realmente dá certo. Bom, ali em março, por exemplo, meu f, x, eu vou substituir o x por 3. 3, março é 3. 2 elevado a 3 menos 1 vezes 120. Esse 3 menos 1 se torna 2. 2 vezes 2, 4. Logo, 4 vezes 120, 480. Bate com um gráfico? Sim, bate com um gráfico. Então, podemos ir logo para a equação para descobrir o valor referente a fevereiro. Mas vamos ao que interessa, né? Como eu quero saber o mês de fevereiro, vamos calcular o mês de fevereiro. Substituindo o meu x por 2, eu vou fazer 2 menos 1 é igual a 1, vezes 2 dá 2, 2 vezes 120, 240. Logo, a resposta correta é a letra? Sim, é a letra C, 240.
A nossa videoaula de hoje se encerra por aqui. Muito obrigado pela atenção e as referências de todo esse material que eu trouxe estarão na descrição logo abaixo. Muito obrigado e uma boa noite.